Eu consegui organizar a minha vida financeira. Um dos melhores investimentos que eu pude fazer. Ele traz muito conhecimento, muita base pra gente realizar o nosso sonho. Foi a melhor coisa que eu fiz. E o PPI foi uma luz na minha vida. A didática é muito boa. Eu fiquei extremamente apaixonada pela didática de ensino dela. É muito bom mesmo você começar a aprender a investir. O PPI tem uma didática maravilhosa, fez a parte explicou muito bem. O respaldo que eles nos dão de dúvidas, de tudo, é fantástico. Você compra o PPI e você recebe muito além do que você pagou. Ele realmente muda a mentalidade, a vida de quem quer realmente fazer aquilo acontecer. Onde agora eu consigo enxergar as oportunidades desse mercado. Durante o curso, eu consegui fazer o primeiro investimento, sigo investindo. Então eu concluo o curso já fazendo os primeiros investimentos. Com certeza, eu recomendo o PPI para todas as pessoas que eu conheço. Eu super indico. Eu tenho só a agradecer. Vale super a pena o PPI. Recomendo muito esse curso. Faço o PPI, me ajudou e vai ajudar você também. Hoje você vai aprender a entender as taxas que norteiam a nossa economia, o ciclo econômico, como ele funciona, para que você consiga adaptar os seus investimentos a qualquer momento econômico. Também a gente vai falar sobre macro e microeconomia. Fica por aí, papel e caneta na mão. Vamos começar falando das taxas. Eu não sei se você sabe, se você não sabe, vai aprender agora junto comigo, que nós temos 3 grandes taxas que norteiam os investimentos e também toda a nossa economia. Quais são elas? O IPCA, que é a nossa inflação, significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Basicamente, a nossa inflação é calculada pelos preços da cesta básica de consumo. Então, quando a gente fala de inflação, a gente está medindo o aumento do nosso poder de compra, o aumento ou a diminuição do nosso poder de compra. Isso significa inflação. Então, quando você vê a sigla por aí, IPCA, tivemos um aumento do IPCA, tivemos uma deflação, tudo isso significa que você perdeu ou aumentou o poder de compra. Normalmente, e Matheus vai entrar daqui a pouco para falar um pouco mais sobre isso, a gente perde poder de compra. Tudo bem? Então, a inflação, que é o nosso IPCA, é uma das taxas que norteiam a nossa economia. E aí, como que a gente faz, né? Na verdade, como que o nosso sistema econômico funciona? A gente tem a inflação e para controlar a inflação, existem algumas medidas que o governo toma. Uma dessas medidas, uma das mais importantes na realidade, é a Selic. O que é a famosa taxa Selic? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Ela é uma medida protetiva contra o avanço da inflação. Então, a grosso modo, vocês vão ver que eu vou colocar aqui uma tabelinha e vai dar para entender isso e a gente vai juntar isso com o ciclo econômico, tudo bem? A Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, ela norteia todos os empréstimos e operações financeiras, como financiamento, consórcios, juros de cheque especial, de cartão de crédito. Ela controla o avanço acelerado da inflação. É uma medida e uma muito importante. Por quê? Se a gente tem uma inflação subindo muito, o que o Copom faz? O Copom é o Comitê de Política Monetária do nosso país. Ele define a taxa Selic a cada 45 dias. E se a gente tem, nesse caso, né, que eu exemplifiquei, uma inflação subindo muito, ou muito rápido, ou subindo acima do planejado pelo Copom, o que eles fazem é subir a taxa de juros, porque subindo a taxa de juros vai ficar mais caro contrair empréstimos e aí a gente consegue controlar esse avanço da inflação. Vou mostrar para vocês como que isso acontece na prática e também que isso não é de uma hora para outra. Tudo bem? A gente pode ver aí a inflação subindo por 1, 2 anos, até mais de 2 anos, e o Copom subindo a Selic para controlar a inflação pelo mesmo tempo, por 2, 3 anos, tá? Isso é comum, isso acontece e eu vou mostrar para vocês. Então não é de uma hora para outra.
a inflação ela pode subir e aí o cupom vai começar a reagir com a taxa Selic para controlar a inflação, tudo bem? Fazendo esse movimento, eles mantêm o ciclo econômico equilibrado. Eu preciso que você esteja comigo e entenda IPCA, Selic, para a gente agora falar de CDI. E depois nós vamos fazer todo esse link com os investimentos. Afinal, o que isso impacta no meu investimento? A economia, ela não tem nada que não seja interligado. Nada na economia é um fato isolado. O dólar não é um fato isolado. O IPCA não é um fato isolado. O Fed subir a taxa de juros americana não é um fato isolado. Tudo na economia global está ligado. Então, vamos entender primeiro essas taxas de forma sozinha, para a gente ligar uma com relação à outra. E aí, Matheus vai falar do cenário macro e vocês vão entender, tá bom? Se não entendeu até aqui, volta, pergunta, não fica com dúvida. É muito importante você não ficar com dúvida, tudo bem? Então, bora lá. O que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa norteia os empréstimos entre os bancos. Ela está sempre, 100% das vezes, ligada à Selic. Quando a Selic sobe, ela sobe junto. Quando a Selic desce, ela desce junto. Mais importante, ela está sempre 0,1% abaixo da Selic. É importante que você entenda isso e que você lembre disso. Então, como ele vai estar sempre 0,1% abaixo da Selic, a gente precisa lembrar disso na hora de escolher os nossos investimentos, tá bom? Entendendo o que é IPCA, entendendo o que é a Selic, entendendo o que é o CDI, agora a gente vai passar para uma parte que a gente entende ciclo de juros, tá? Preste atenção. Antes de falar de ciclo de juros, eu preciso e vou colocar bem grande aqui, porque você precisa sair dessa aula. Eu falo isso com os meus alunos do PPI e eu quero que você entenda isso também. Você precisa sair dessa aula sabendo que CDI é uma taxa. Repete comigo. CDI é uma taxa da economia. E CDB é um investimento. CDI é uma taxa, CDB é um investimento, tá? Você não pode confundir um com o outro, porque um não tem a ver com o outro. Eles estão ligados sim, mas o CDI é uma taxa, o CDB é um investimento. Aluno meu já sabe disso, tá? E eu não quero ninguém saindo dessa aula errando isso aqui. Não existe investimento CDI. Ah, eu apliquei no CDI. Isso não existe. Você aplicou num CDB indexado ao CDI. Tudo bem? Não pode errar isso, hein? Vou cobrar mesmo você não sendo meu aluno ainda. Tudo bem? Isso é o básico, tá? Se você erra isso, a pessoa já vai saber que você não entende nada de investimento. Então, pensa comigo. CDI é taxa, CDB é investimento. Faz aí um mantra e repete até você gravar. Entendendo as taxas básicas, a gente começa a entender os ciclos dos juros. Eu expliquei para vocês já que a Selic é uma medida protetiva contra o avanço da inflação. Então, se a gente vê os preços subindo muito de forma acelerada, ou seja, a inflação, o IPCA subindo muito, o que o cupom faz? O cupom se reúne, né? A cada 45 dias eles reúnem, eles definem a taxa Selic e sobem a Selic. Fica mais caro contrair empréstimo. O que a gente faz? A gente segura a grana. É por isso, e eu quero que você entenda isso para entender cenário macro e micro, por isso que quando a gente fala de o comércio está sofrendo, o setor de varejo está sofrendo, com a Selic alta, todos esses setores de consumo acabam sendo extremamente afetados.
Porque com o consumo sendo mais caro, a galera segura o dinheiro, tá? Até porque fica muito vantajoso investir com a Selic alta. Fica bem vantajoso do que quando a Selic tá baixa. Mas isso aí já é um papo para mais para frente, Matheus vai falar um pouco mais disso e daqui a pouquinho também a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, tudo bem? É importante você entender uma coisa, assim, quero que uma frase fique na sua mente. Você não precisa ser especialista. Tudo isso que eu tô falando com você até agora, IPCA, Selic, CDI, talvez você trabalhe como segurança, talvez você seja médico, enfermeiro, advogado, videomaker, talvez você trabalhe com marketing digital, talvez você tenha uma profissão que não tem nada a ver com o mercado financeiro. E tá tudo bem, você não precisa ser especialista. Você só precisa saber cuidar do seu dinheiro. E entender o básico dessas taxas, você vai saber fazer escolhas mais inteligentes, tá bom? Não precisa ser especialista, mas você tem que saber cuidar do seu dinheiro. Qual é o primeiro investimento que a gente tem que falar logo de cara? Preciso falar com vocês que antes de pensar em investir em bolsa de valores, fundo imobiliário e ações, antes de pensar em investir em LCI, em LCA, em dolarizar o teu patrimônio, você precisa ter a sua segurança garantida. Alguns autores falam que o colchão financeiro, que eu falei com vocês na aula passada, se não assistiu a aula passada já sabe, né? Volta. O colchão financeiro, ele não é considerado um investimento para alguns autores. Para mim, é. Tá bom? Por quê? O colchão financeiro ou reserva financeira, se você não quiser chamar de colchão financeiro, ele é pelo menos 12 meses do teu custo de vida. Há um tempo atrás eu falaria que 6 meses é o suficiente, mas a gente viveu recentemente uma pandemia e a gente viu que 6 meses do nosso custo de vida pode não ser nada. E como imprevistos são sempre previstos, a gente precisa trabalhar com uma margem de segurança maior. E por isso que alguns autores, alguns especialistas financeiros, não recomendam que o colchão seja um investimento, tá? Por quê? Ele tem que ser um dinheiro que você tire com facilidade. Ou seja, você precisa de muita liquidez para o seu colchão financeiro. Então, no colchão, 12 meses do seu custo, tá? Guardados, aplicados numa aplicação com liquidez. Essa aplicação não é poupança, tá? Poupança não é investimento. Poupança é perder dinheiro para a inflação. Então, invista o seu dinheiro se você não quer perder o seu dinheiro para a inflação. Se você quer aumentar o teu poder de compra, invista o seu dinheiro do jeito certo. Qual aplicação você pode colocar dentro do colchão? Algumas opções são viáveis. Dentre elas, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou fundos DI com liquidez diária. Fundo DI normalmente tem liquidez diária, tá bom? Qual dessas é a porta de entrada para o mercado financeiro? A porta de entrada é o Tesouro Selic. Bárbara, eu gosto de CDB de liquidez diária, eu invisto no Itaú, eu deixo lá na conta remunerada, conta corrente remunerada. Tem problema? Tem. Conta corrente remunerada não é investimento. Sabe por quê? Os investimentos de renda fixa, alguns deles, a maioria deles, na verdade, CDBs, LCIs e LCAs, tem uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você deixa o teu dinheiro parado na conta corrente, você não tem nenhuma garantia. Que se aquele banco quebrar, danou-se. Você perdeu o seu dinheiro. Tá bom? Então, tenha em mente isso. Ah, eu gosto de investir no CDB do Itaú. Eu vou falar disso na próxima aula, tá? Mas eu não gosto de grandes bancos para fazer investimento. Mas isso já é um assunto para nossa última aula, próxima e última aula, tá bom? Quem tiver aqui verá. Eu sempre falo com os meus alunos, se você tem
a sua segurança garantida, você consegue investir melhor. Com a sua segurança garantida, você consegue investir melhor para o seu futuro, em fundos imobiliários, por exemplo, em ações. Você consegue dolarizar o teu patrimônio e ter uma proteção contra os efeitos da inflação na moeda local. Matheus vai falar um pouco mais com vocês sobre isso. Então, começar com um colchão é a obrigação que a gente tem. Você precisa esperar o teu colchão estar formado para diversificar? Não, não precisa. Porém, quais são os outros tipos de investimento que a gente viu na aula passada? É o colchão, né? Longo prazo e liberdade financeira. Tá? Você não precisa ter o seu colchão formado para começar a diversificar. Só que, lembra que eu falei de 2 casos de alunos do meu curso? Alguns que ganham salário mínimo e outros que ganham 10 vezes mais? É exatamente isso que a gente precisa encaixar aqui. O que eu falo para os meus alunos do PPI? Vou falar para vocês. Cuidado para vocês não ficarem pulverizando os investimentos de vocês. Se você ganha pouco, você precisa trabalhar para aumentar a tua renda. Beleza. Mas se você ganha pouco, se você só consegue investir R$100, R$150, até R$500 por mês, concentra para você construir pelo menos metade do teu colchão. Depois você diversifica, tá? Porque senão você vai ficar investindo R$100 aqui, R$100 aqui, R$100 aqui. Quando você vê, você não realizou nenhum sonho, porque você não conseguiu chegar no montante que você queria. Você não está construindo uma aposentadoria saudável, não é o que você queria, você está recebendo pouco dividendo, já vou falar sobre isso. E você também não tem sua segurança garantida. Quando você pulveriza demais os seus investimentos, você não consegue ter resultado satisfatório. Então, se você tem aí um montante pequeno para investir, faz a tua segurança, depois diversifica, tá bom? Porque aqui, gente, aqui a gente já começa a investir para os nossos sonhos. Aqui, qual o investimento que entra aqui? Aqui é um carro que você quer trocar, uma casa que você quer comprar, uma viagem que você quer fazer, a reforma que você quer fazer, qualquer coisa aqui que remeta aos seus sonhos, as suas metas financeiras, tá bom? E aqui você já consegue ter uma liquidez mais restrita e buscar uma rentabilidade um pouco maior. Aqui, por exemplo, já entram as LCIs e LCAs. Aqui já entram os CDBs de liquidez restrita. Aqui já entram, dependendo do prazo que você tenha, o Tesouro IPCA+, tá bom? Então, aqui você já tem uma gama maior de investimentos, tá bom? Do que aqui. Só que se você ficar investindo pouquinho aqui, você não vai nem realizar seu sonho, nem fazer seu colchão. Sugestão para quem ganha pouco. Quem ganha pouco, aí eu vou colocar até 4 salários mínimos, vai. Se você ganha até 4 salários mínimos, o que você precisa fazer? É uma sugestão que eu dou para os meus alunos e vou dar para vocês. E funciona muito bem. Férias e 13º. Pega o dinheiro e investe. Faz um sacrifíciozinho durante 1 ano e daqui a 1 ano eu tenho certeza que sua vida vai estar diferente, tá? Investe aí um dinheiro extra, faz alguma venda de alguma coisa e aí você vai ver o resultado nos seus investimentos. Tudo bem? E onde que entram os investimentos para os seus filhos, né? Para os seus descendentes, filhos, netos. Tem muito vovô e vovó que gosta de investir para o futuro dos netos. Eu tive uma aluna assim, foi uma aluna um pouco mais velha do que a gente. Ela já tem uma netinha, ela ganhou também uma sessão de mentoria comigo e foi uma delícia, porque ela está montando já a aposentadoria de uma netinha dela, que hoje deve ter por volta de 4 anos. Então, onde que você coloca o investimento para os seus filhos, para os seus netos, para os seus descendentes? Você pode colocar tanto no longo prazo quanto na liberdade financeira. Normalmente,
a liberdade financeira, a gente foca na nossa aposentadoria, porque eu não quero você dependendo do INSS, porque a gente já sabe que ele não vai cobrir os aposentados por muito tempo. Hoje já tem um déficit muito grande no INSS, imagina daqui a 20 anos, 30 anos. Então, a liberdade financeira, quando a gente fala de liberdade financeira, a gente fala de investimentos para a nossa aposentadoria. Tudo bem? Filhos, descendentes, você pode encaixar no longo prazo, pode encaixar aqui também. Se você está garantindo o seu futuro, obviamente você está protegendo os seus descendentes. Mas você pode encaixar aqui, tá bom? Os investimentos são os mesmos. Você pode escolher um CDB, você pode escolher uma LCI, um Tesouro IPCA. Na liberdade financeira, a gente já começa a investir para o nosso eu do futuro, como eu disse, aposentadoria. O que a gente pode encaixar aqui de investimento? Aqui são investimentos que vão nos gerar renda passiva. O ideal é que você também proteja esse dinheiro aqui, investindo em moedas fortes, como o dólar, por exemplo. Tá? Então aqui você pode investir em moedas fortes, formar aí uma reserva de oportunidade, que eu gosto de chamar o investimento em dólar, em reserva de oportunidade, e também investimentos em fundos imobiliários, que pagam dividendos todos os meses, e ações que pagam dividendos periódicos. Esses investimentos se encaixam aqui. Fundos de previdência privada, é uma pergunta que sempre me fazem. Eles são bons? Eles valem a pena? Quando a gente fala de fundo, gente, é importante vocês saberem disso. Qualquer tipo de fundo, menos o fundo imobiliário, tá? Quais outros tipos? Fundo de ação, fundo de previdência, fundo multimercado, fundo cambial. Esses fundos, eles têm a ação do Come Cotas, que fazem o investimento render menos, e também tem taxas. Tem taxas administrativas, tem taxas de performance. A gente precisa entender isso, porque faz o nosso dinheiro render menos. São boas opções? Depende. Depende para quem, depende quando. Tudo bem? Você precisa saber disso, porque você não pode sair dessa aula achando que um fundo de previdência vai resolver a tua liberdade financeira. O que eu te sugiro é fazer você a sua escolha, através de dólar, que é uma moeda forte, fazer uma reserva aí de oportunidade para talvez, não sei se você tem o sonho de morar fora, ou para viagens no exterior, ou mesmo numa questão de proteção patrimonial. E também investimento em fundos imobiliários, que é você estar exposto. Matheus pode falar um pouquinho disso também quando ele vier falar de macroeconomia com vocês e microeconomia, que é você estar exposto em setor de imóvel, no setor de imóvel, que muitas pessoas gostam, e também ações, comprar pequenas partes de empresa, tá bom? Empresas essas que vão te pagar dividendos. Esses dividendos, eles vão te gerar uma renda passiva retornando para sua conta. E lembra que eu falei com vocês que eu ia falar dos pequenos aportes? Agora é a hora. É o seguinte, quando você começa a investir pouquinho e você começa a diversificar muito, na verdade você está pulverizando, isso prejudica também a tua construção patrimonial. Por quê? Com pouco dividendo voltando, os dividendos eles vão voltar percentualmente. Então, se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário, você vai receber os dividendos referentes a essas cotas que você tem. Se você tem 2 cotas, você também vai receber proporcional às cotas que você tem. As ações, a mesma coisa. Se você tem pouca renda passiva voltando em forma de dividendo, e no caso das ações, também os JCPs, você não consegue reinvestir em outros fundos e em outras ações esses dividendos mensais que você vai receber dos fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então, esse é o perigo também de você ficar pulverizando muito. Não tô falando que não é para você fazer, mas tenha em mente que se você vai comprar R$50, R$100 de fundo imobiliário e ação por mês, vai ter ação e fundo imobiliário que você não vai conseguir comprar, que custam mais de R$100, e também os dividendos que vão retornar para sua conta podem não ser satisfatórios no primeiro momento, o que vai exigir de você um esforço maior e uma persistência maior em continuar investindo, porque isso pode te dar uma desanimada logo no início,
tá? E isso eu não quero que aconteça. O ideal, por isso que eu falo com vocês, que o ideal é vocês começarem a construção de cima para baixo, nessa ordem, tá? E, eu tenho um 13º, eu tenho férias, eu ganhei uma bonificação no meu trabalho, aí eu vou investir R$1.000 logo de cara. Você vai ver muito mais diferença do que se você for investindo de 100 em 100. Comece com o que você tem, mas se esforce para sempre investir mais e melhor. Esse é o segredo do sucesso nos investimentos. Lembra que no início da aula a gente ia falar sobre o ciclo econômico? Eu comecei explicando as taxas e eu falei que eu ia explicar para vocês o porquê, e eu quero de forma muito visual que vocês entendam como que isso pode demorar, às vezes anos, para estabilizar. Por isso que a gente tem que sempre fazer boas escolhas, tá? Vamos lá. A gente está em 2023, vamos voltar 10 anos atrás para a gente ver como que essas taxas se comportaram na economia, para a gente entender um pouco melhor como isso funciona? Bora lá. Vamos lá. Vamos voltar lá em 2013. O que a gente vai observar aqui? A gente vai observar, aqui vai estar o IPCA, tá? E aqui vai estar a Selic, ó. Selic. A gente vai observar como essas taxas, elas demoram para surtir efeito naquela transação que eu falei com vocês de subir a Selic para controlar o IPCA. E como que a gente vai encaixar os nossos investimentos aí? Preste atenção que essa parte é muito, muito importante para você ter sucesso em qualquer momento da economia nos seus investimentos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar agora de vermelho aqui. Em 2013, a gente teve um IPCA de 5,9% e uma Selic de 10%. Em 2014, a gente já teve uma subida da inflação para 6,4%. E a Selic já foi para 11,75%. Um ano depois, tivemos um IPCA de 10,6%. 10,6%. Gente, já escrevi todos os dados para a gente já adiantar essa parte da aula e vocês não ficarem me vendo escrevendo dado aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos entender como que funciona essa relação. 10 anos atrás, vamos pegar só o período de 10 anos, tá? Isso é pouco, A gente consegue olhar todos esses dados no site do IBGE e também no site do Banco Central. Estão todos esses dados lá. Olha só que interessante. Em 2013, a gente tinha um IPCA 5,9%, uma Selic de 10%. Essa Selic, esse IPCA começou a subir. Note que em 2 anos ele subiu quase 100%. Então, o que o cupom fez com a Selic? Quando ele viu que a inflação estava saindo da margem estipulada, ele subiu a Selic. Essa Selic, gente, olha só, ela estava subindo até aqui, certo? 2 anos. Ela começou a cair, mas ela levou mais 2 anos para voltar a um patamar de 1 dígito, tá? Se vocês observarem, ela ficou 13,75 quase 1 ano. Se vocês voltarem lá no site do Banco Central, vocês vão olhar esse movimento aqui da Selic. Isso aqui serve para vocês notarem que aqui a gente tem um período de 4 anos, tá? Isso serve para vocês notarem que nada na economia é assim. As coisas vão acontecendo com o tempo. E nesse tempo, o investidor aqui, se vocês lembrarem, em 2015 foi quando o Tesouro Direto estava muito famoso. Muito. Por quê, gente? Selic é 14,25. Quando a gente tem a Selic a 14,25, a renda fixa fica muito forte. Por quê? Isso reflete muito também na nossa bolsa. A bolsa começa a dar uma quedinha, principalmente em empresas, em fundos que sofrem muito com a subida da Selic. Entenderam como que a gente vai usar isso aqui a favor dos nossos investimentos? Se eu tenho uma Selic com projeção de subida, a renda fixa ela fica muito atrativa, apesar de na renda variável terem muitas oportunidades. Só que aí eu tenho que saber se eu tenho estômago
para segurar essa renda variável negativa por um tempo. Esse tempo pode ser o quê? Pode ser 2 anos. Se você olhar como estava se comportando a Bolsa de Valores nesse período aqui, você vai ver esse movimento, tá? E aí a gente continua aqui. Aí a inflação começou a ficar controlada, a Selic começou a cair. Notem que 4 anos de novo. 4 anos de novo. Para que isso aqui acontecesse. Esse movimento aqui levou 4 anos, esse movimento aqui levou 4 anos. Tá? Não é de uma hora para outra. Por isso que eu faço live no Instagram, eu falo com os meus alunos, não seja imediatista. Se a nossa economia leva um ciclo de 4, 5, 6 anos para se desenvolver e acertar tudo, por que você quer ganhar dinheiro com investimento em um ano? Só para você pensar, tá? Eu falo isso com os meus alunos e eu vou falar para vocês também, tá? Então vamos lá, 4 anos, 2020 tivemos o quê? Uma pandemia. E aí, não estou falando que foi só por conta da pandemia, mas a pandemia contribuiu muito, muito mesmo para que isso aqui voltasse a acontecer. Vocês estão vendo alguma semelhança aqui? Aí eu quero fazer vocês pensarem. Vocês estão vendo alguma semelhança? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pensem antes de alocar o recurso de vocês. A gente está vivendo um momento de Selic talvez subindo. Vamos aguardar a próxima reunião do cupom, que vai ser já já, esses dias aí para frente. Selic talvez suba para 14, talvez se mantenha 13. Você já parou para pensar que a Selic pode se manter 13,75 até junho? Julho? Até outubro? Pode ser que isso aconteça, tá? E se isso acontecer, você está preparado para o movimento que vai acontecer na Bolsa? Para ver os teus investimentos com ações e fundos imobiliários tendo um retorno negativo? É isso que eu quero fazer você pensar. Não estou falando que é para você não investir na Bolsa, tá? Porque esse é o ano que vamos ter muitas oportunidades. Por isso que a gente fez a Semana do Investidor. A Semana do Investidor, ela veio em janeiro. Quando a gente estava pensando isso lá em dezembro, esse questionamento surgiu com a equipe. Vamos fazer um evento em janeiro? Aí algumas pessoas da equipe falaram sim. E aí automaticamente eu comecei a pensar no ciclo econômico. Não é à toa que eu estou trazendo essa aula aqui para você. Não é à toa que eu estou te fazendo pensar. Esse ano vai ser o ano das oportunidades, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Se eu tenho, vamos lá, vamos pensar no supermercado? Eu ia usar um exemplo, mas vou usar outro. Supermercado, farmácia. Você vai lá e você precisa comprar um desodorante na farmácia e 5 quilos de arroz no supermercado. Você prefere pagar nesses 5 quilos de arroz R$20 ou 18? Você prefere pagar no teu desodorante R$10 ou R$8? É a mesma coisa na Bolsa de Valores. Você prefere comprar uma empresa mais barata ou mais cara? Quando a Bolsa está subindo e seus investimentos que já estão alocados lá estão todos verdinhos, tá tudo maravilhoso, a grama tá verdinha, né, que a gente fala. É ótimo, mas muitas empresas ficam caras nesse momento. E aí a gente tem que tomar mais cuidado. Agora, com a Bolsa caindo, a Bolsa como um todo, tá, gente? Porque aí a gente vê muita oportunidade, vou colocar todo mundo num pacote, a gente começa a olhar algumas boas oportunidades de comprar de boas empresas baratas, de bons fundos imobiliários baratos. Comprar dólar para proteção patrimonial. Isso vai acontecer. Você está preparado? Você consegue alocar os teus recursos aproveitando esse momento econômico? Olha o ciclo se repetindo. Vou chamar meu querido, meu digníssimo marido para falar com vocês agora. Vocês estão preparados para viver esse momento da economia? Você entende isso? Você sabe escolher os seus investimentos? O meu trabalho é te ajudar nessa tarefa, nessa missão. Se você quiser a minha ajuda, se você decidir na segunda-feira se tornar meu aluno, você vai viver um 2023 diferente.
Pode ter certeza. Se você se tornar meu aluno e aplicar tudo que eu ensino, seu ano vai ser diferente. Tá preparado para comprar bolsa barata? Para comprar ação barata? Para comprar fundo imobiliário barato? Para ganhar dinheiro na renda fixa? Então, vou chamar agora meu digníssimo marido e sócio, porque agora ele vai falar sobre fatores macro e micro, vai falar também um pouco de IPCA e Selic, enfim, ele vai falar para vocês, vai explicar para vocês um pouco além do que eu já expliquei e talvez volte um pouquinho. Vem, amor? Aí fica esperando eu chamar ele, gente. Tudo bem, pessoal? Ó, boa noite. Fiquem com eles. Boa tarde, bom dia. Não, da hora que não você tá sei. assistindo. Fiquem com ele e depois eu volto, tá? Para dar o recadinho final. Já volto. Oi, pessoal, eu sou o Matheus Moreira, sou o esposo da Bárbara, e a gente vai continuar falando um pouco aqui a respeito de ciclo econômico, inflação, Selic e macro e microeconomia também. Vamos usar um pouco o flip chart aqui, que eu quero trazer uma explicação, complementar, na verdade, o que Bárbara já falou de inflação e taxa Selic, com uma ilustração que eu acho bem interessante. Para você que ainda não consegue entender muito bem o que é a inflação e o que é a Selic e como elas se correlacionam, eu acho que essa ilustração aqui, por mais que seja simples, a gente não consegue trazer todas as variáveis do que são inflação e Selic, mas eu acho que ela fica bem explicativa, bem didática para você. Vamos imaginar que você é um vendedor e você vende leite, litro de leite, né? E você tem na sua venda, vamos dizer que isso aqui seja a sua venda, e você tem aqui 10 litros de leite. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 litros de leite. Esse litro de leite você comercializa a, vou colocar aqui, R$10, tá? Só para ficar uma conta redonda e ficar números mais fáceis da gente entender. E no universo de pessoas disponíveis a comprar esse leite que você tem, vamos dizer que a gente tem aqui 100 pessoas. 100 pessoas interessadas nesse seu produto. Tudo bem? Só que dessas 100 pessoas, a gente tem aproximadamente... Vou usar o preto aqui agora para diferenciar. Só 10 pessoas que têm os R$10 necessários para comprar aqueles leites que você tem. Então você tem uma oferta de 10 produtos, ou seja, você tem 10 litros de leite para oferecer, vou até botar aqui 10 litros, 10 quantidades de leite para oferecer, e no universo de 100 pessoas interessadas, apenas 10 têm realmente condição, dinheiro para comprar aqueles seus 10 produtos. Ou seja, a oferta está alinhada com a demanda. Você tem uma demanda de 10 pessoas que realmente podem comprar aquele leite e uma oferta de 10 leites disponíveis para aquelas 10 pessoas. Então isso faz com que a gente tenha uma oferta e demanda alinhada. E o que acontece, como que a inflação entra nesse cenário aqui? A inflação entra quando a quantidade de pessoas disponíveis e com o dinheiro necessário para comprar a quantidade de produtos que você oferece cresce além da quantidade de produção que você consegue entregar. Então vamos dizer que você continue conseguindo entregar 10 litros de leite, a sua produção ainda continua sendo de 10 litros de leite por mês, por exemplo, só que hoje você não tem mais 10 pessoas podendo comprar. De alguma forma, mais pessoas agora têm condição de comprar, porque de certa forma a economia fez com que mais dinheiro entrasse nela, mais pessoas têm condição, e ao invés de 10, agora você tem 50 pessoas com pelo menos R$10 e interessadas em comprar os seus 10 litros de leite. E aqui eu nem vou entrar no mérito de custos de produção, nem nada, só vamos fazer um parelho entre oferta e demanda bem direto aqui. Então você continua com uma oferta de 10 litros de leite, só que agora você tem 50 pessoas interessadas. Ou seja, a sua oferta se manteve e a sua demanda aumentou. O que acontece se você está no meio dessas 50 pessoas e você quer comprar um desses produtos? Você automaticamente vai estar disposto a pagar um pouco mais caro por ele, porque você sabe que não vai ter para todo mundo. Poxa, eu quero muito ter aquele produto, eu quero muito comprar um litro de leite, eu sei que só tem 10, ele estava custando R$10 normalmente, só que eu estou disposto a pagar um pouco mais, porque eu sei que tem 50 pessoas disputando comigo, tem 49 pessoas disputando comigo. Então é natural que a oferta
se manteve estática, a demanda cresceu, esse leite vai começar a crescer de preço, porque vai ter uma pessoa que ela está disposta a pagar 11, ela está disposta a pagar 12, ela está disposta a pagar 13, 14, 15 reais pelo mesmo produto que custaria 10. Por quê? Justamente porque a relação oferta e demanda não está ajustada. Eu não consegui aumentar a minha cadeia produtiva para suprir as novas 50 pessoas disponíveis a comprar aquele leite e, ao mesmo tempo, as pessoas agora têm o dinheiro disponível e tem uma concorrência entre elas para a compra daquele produto. Então, isso vai acontecendo conforme mais pessoas têm condição de comprar aquele produto. Se a gente chegar a um montante de 100 pessoas, a totalidade desse universo aqui, podendo comprar o leite, o que vai acontecer é que esse litro de leite, ele vai a cada dia que passa subindo mais. Ele vai a 15, ele vai a 20, ele vai a 30, ele vai a 40. Por quê? Porque se o meu produto, a minha produção desse produto, do leite, não aumentou e minha demanda por ele aumentou, esse item se tornou um item escasso, se tornou um item raro. Então tudo que é raro e é escasso, o preço aumenta. Então isso aqui é uma relação de inflação com taxa Selic. E aonde que a taxa Selic está inserida aqui? Ela está inserida justamente nesse aumento do poder de compra das pessoas. Aqui a gente tinha 10 pessoas disponíveis a comprar esses 10 produtos. Conforme o governo aumenta ou diminui a taxa Selic, no caso aqui do aumento de dinheiro entrando na economia é a diminuição da taxa Selic, se torna mais barato a compra do dinheiro, o dinheiro fica mais barato com a taxa Selic baixa, isso você estimula a economia, é normal e é natural que as pessoas tenham mais acesso a crédito, mais acesso a financiamento, mais acesso a empréstimos, né? Então isso faz com que mais pessoas tenham acesso a dinheiro de forma mais fácil. E isso faz com que o poder de compras momentâneo da pessoa aumente. Então quando a gente vê um governo fazendo algum tipo de incentivo, algum tipo de política assistencialista, ou então a taxa Selic diminuindo, a gente vê a economia acelerando, a economia aquecendo, porque o dinheiro fica mais fácil de ser alcançado, e pelo menos num primeiro momento. Por quê? A gente vê que realmente 50 pessoas agora, ou 100 pessoas, podem comprar aquele leite. Nossa, olha quantas pessoas agora podem comprar aquele produto que antigamente só 10 pessoas poderiam comprar. Estamos agora fazendo uma sociedade mais equalitária, né? Todo mundo agora pode comprar aquele item. Mas ao mesmo tempo, se a cadeia produtiva não conseguiu aumentar a produção em detrimento à quantidade de pessoas que agora podem comprar, aquele item vai ficando cada vez mais caro e mais escasso. Então vai chegar ao ponto que não importa se agora aquelas 100 pessoas têm os 10 reais para comprar o leite, elas vão voltar a não poder comprar o leite, porque aquele leite não custa mais 10, aquele leite agora custa 25, 30, 40 reais. Então isso aqui é uma relação entre inflação e Selic. Quanto maior a demanda por um produto de baixa oferta, maior vai ser a inflação. E o preço desse produto aqui, ele vai crescendo, ele vai sendo inflacionado justamente porque a relação oferta e demanda não está ajustada. Então, Matheus, o que é necessário fazer para que a gente consiga aumentar o poder de compra das pessoas, continuar gerando possibilidade das pessoas terem acesso a ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente não tenha inflação? É que a gente consiga levar para o produtor as condições para que ele consiga aumentar a sua produção, aumentar a quantidade de produtos que ele normalmente colocaria no mercado, ali naquela venda dele. Se ele coloca 10 leites hoje e eu quero aumentar a condição das pessoas de comprar aquele leite, eu não posso apenas dar o dinheiro para as pessoas, porque a gente vê que vai acontecer isso aqui. O que eu tenho que fazer é, além de gerar oportunidade para as pessoas ganharem mais dinheiro, gerar um cenário mais favorável para as pessoas poderem ganhar mais dinheiro, eu preciso gerar um cenário favorável para que essa pessoa aqui possa produzir mais. Porque é assim que ele vai sair de 10 litros de leite produzidos no mês para 30, 40, 50 e eu vou conseguindo ajustar a demanda e vou mitigando a inflação. Tudo bem? Então aqui é uma explicação bem básica do que é a relação entre inflação e taxa Selic de uma forma talvez um pouco mais ilustrativa para você entender. Então é por isso que a gente vê toda vez que a inflação está muito alta, que a gente vê o preço das coisas subindo muito, o governo precisando subir a taxa Selic, ou seja, desestimular isso aqui, que é a facilidade ao crédito. O leite começou a subir de preço, a gente vê aqui o leite começando a subir de preço, o natural é que o governo utilize a taxa Selic para disponibilizar menos crédito às pessoas, às famílias, para que menos dinheiro entre na economia e a gente consiga ajustar de novo a relação de oferta e demanda. E o contrário também acontece.
Quando a gente tem uma inflação sendo controlada, a inflação baixando, a tendência é que a taxa Selic também baixe. Para quê? Para que a gente gere um sistema econômico mais atrativo para que tanto o produtor quanto o consumidor possam gerar riqueza também. O produtor tendo meios de aumentar sua produção com menos custos e o consumidor tendo mais acesso ao dinheiro e assim os dois conseguindo aumentar essa relação de oferta e demanda de forma igual também. Vamos dar uma olhada aqui numas páginas da internet que eu peguei para a gente observar algumas taxas e a correlação entre elas. Então aqui eu abri a página do Banco Central, onde a gente consegue encontrar aqui algumas informações importantes já na página inicial. A gente rolando aqui para baixo, a gente consegue ver nesses dois gráficos aqui que estão um do lado do outro, o gráfico de inflação e o gráfico de taxa Selic. Olha só a relação interessante. A gente vê que a inflação ela começa a cair conforme a taxa Selic sobe, mostrando que o que a gente mostrou no Flipchart é o que acontece, conforme o acesso ao dinheiro vai ficando mais caro. A inflação estava se mantendo aqui estável até um certo crescimento e em determinado momento ela começa a cair. Isso acontece justamente conforme a taxa Selic vai aumentando. Olha como é que a relação é completamente inversamente proporcional, né? Para a inflação diminuir, a gente precisa aumentar Selic. Conforme a inflação vai diminuindo e chega dentro de um valor aceitável, a Selic precisa de novo voltar para patamares mais baixos também, porque uma Selic muito alta quer dizer um crédito muito mais caro e significa uma economia cada vez mais estática. Tá? Isso não é interessante também, a gente vai ver isso principalmente na próxima aula que a gente vai falar de investimento propriamente dito, de bolsa de valores e etc. E outra coisa também que influencia muito a gente, e a maioria das pessoas não sabem ou até ignoram isso, é a influência externa de outras moedas mais fortes do que o nosso real. O nosso real é a nossa 10ª tentativa de moeda, já passamos aí por várias tentativas, vários cortes de zero, vários momentos de hiperinflação, década de 80, a chamada década perdida aí por conta da nossa inflação exageradamente alta, chegando na casa dos milhões aí no acumulado da década de 80. Então, o nosso real, que foi a moeda que solucionou todos esses problemas, se a gente for analisar ela e comparar ela com outras moedas mais fortes, como o dólar, a gente vê que ainda assim é uma moeda muito fragilizada. E o dólar, ele está muito inserido na nossa vida, no nosso cotidiano, porque tudo que a gente vive hoje, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, de certa forma ele está sendo precificado em dólar. Todas as commodities que fazem parte do nosso dia a dia, seja da alimentação ou da indústria, são negociadas em dólar. E a importância da gente ter parte do nosso dinheiro em dólar também é justamente a proteção contra uma moeda que é muito mais frágil que a nossa. Que a gente está numa moeda de um pouco menos de 30 anos, mas a gente vai ver agora também em dois sites que eu vou trazer para vocês, que já sofreu por uma inflação bem superior ao que o dólar tenha sofrido também nesse mesmo período. Vamos trazer esses dados aqui agora. Se a gente olhar aqui, a gente observa que, após 28 anos de existência, nota de R$100 compra hoje o mesmo que R$13,91 em 94. Ou seja, a gente passou no período de 1994, da criação do real até hoje, por uma inflação acumulada de 653%. A gente vê aqui nesse dado informado. E hoje, os R$100 de 94, o poder de compra de R$100 de 1994 seria algo em torno de 748. Ou seja, um bem que custaria R$100 em 94, hoje precisaria custar R$748 para se manter naquela relação de oferta e demanda que eu mostrei lá no leite. Então é um produto que custaria R$100 em 94, o litro de leite, se ele custar R$100 em 94, hoje ele custaria R$748, se ele mantivesse apenas a defasagem de inflação em cima do seu custo agregado. Então você vê como que a gente perdeu o poder de compra, como nós brasileiros perdemos o poder de compra. Se você deixou seus R$100 de 94 debaixo do colchão e você retirou ele hoje debaixo do colchão, você, na verdade, deixou uma nota de 100 e está tirando uma nota de R$13,90. Olha como que você perdeu poder de compra nesse período. E, em comparação ao real, se a gente pega o dólar, e eu trouxe aqui um outro dado também interessante, que eu já deixei até preparado para a gente, a calculadora de inflação do dólar, a gente vê que os mesmos R$100 aqui, eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem, os mesmos $100 no caso, né? Os mesmos $100. Lá em 94, em agosto de 94, que é quando a gente começou a calcular a inflação do real, hoje valeriam aproximadamente, precisaria, né, corrigir a aproximadamente $199,81. Ou seja, enquanto a gente no real precisou passar por uma correção que chegou a 748,
o dólar precisou corrigir apenas 99 dólares para chegar no mesmo poder de compra nesse intervalo de 28 anos, mostrando que a moeda dólar, por exemplo, que é a moeda uma das mais longevas que a gente tem hoje no mercado e a moeda de todas as negociações internacionais, ela é uma moeda que consegue manter o seu valor por muito mais tempo e com muito mais consistência também. E esse cenário que a gente está vivendo de inflação alta não é algo que está acontecendo apenas no Brasil. Como Bárbara falou, por conta das demandas da pandemia, né, a pandemia a gente viu que várias cadeias produtivas tiveram que ser ou encerradas ou diminuídas em grande escala, né, a produção de todo mundo de vários itens tiveram aí uma grande defasagem por conta do lockdown e etc., mas a demanda se manteve quase que inalterada, porque as pessoas continuavam demandando de certos produtos, principalmente produtos do dia a dia, do básico, né, de alimentação, energia, produtos de utensílios gerais do nosso dia a dia. Então aconteceu justamente o que eu estou mostrando aqui no Flipchart para vocês. A gente teve uma estagnação dos meios de produção, não conseguindo aumentar a cadeia produtiva e as pessoas precisando consumir ainda aquilo em larga escala, né? E a gente viu também tanto o governo brasileiro quanto outros governos internacionais também precisando inserir dinheiro dentro da economia com pacotes econômicos, porque as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas perderam emprego. Então foi necessário, para que as pessoas não ficassem numa situação de vulnerabilidade econômica, pacotes econômicos, como é o caso do Auxílio Brasil. Nos Estados Unidos também eles tiveram alguns. Então, é dinheiro sendo injetado na economia, dando mais condição das pessoas comprarem os seus itens de necessidade e, ao mesmo tempo, por conta da pandemia, a cadeia produtiva estando estagnada, não conseguindo acompanhar esse dinheiro que estava sendo injetado. Então, o que aconteceu tanto no Brasil quanto no mundo de maneira geral? Inflação. Então, o que a gente vê hoje no Brasil se reflete também nos Estados Unidos e nos países da Europa. Ultimamente, a gente tem visto o governo americano aumentando a taxa Selic deles lá, que é a Fed, que historicamente é uma taxa muito baixa, por volta aí de 0,5%, às vezes 1%, e a gente está vendo a Fed hoje já ultrapassando a casa dos 4%, chegando a 5%. Então, é uma taxa muito alta para os padrões americanos. O Banco Central Europeu também ultimamente acabou de trazer uma informação que eles aumentaram mais uma vez a taxa de juros lá, justamente por quê? Porque a inflação está acontecendo tanto no cenário americano quanto no cenário europeu, e a única forma mais direta de combater a inflação, a forma mais fácil, digamos assim, entre aspas, que os governos têm de combater a inflação de maneira mais precisa, é realmente aumentando juros. Então, por isso que a gente tem visto juros aumentando nos Estados Unidos e juros aumentando na Europa, e isso acaba influenciando também aqui no Brasil, porque a gente se mantém ainda com inflação um pouco acima da meta, por conta das demandas da pandemia, e nossa taxa de juros se mantém alta. E olhando para esse cenário macro, o micro a gente já entendeu, mas o cenário macro que eu estou falando para vocês, que são os governos internacionais precisando também aumentar a taxa de juros por conta desse mesmo cenário que acontece lá, influencia a gente também, porque a gente é uma economia mais vulnerável. A gente não é aí considerado um país desenvolvido economicamente. E o nosso mercado, ele é muito dependente do investidor externo, ele é muito dependente da pessoa, do grande investidor externo que vai colocar dinheiro aqui dentro, comprar principalmente não só a bolsa, mas também títulos públicos. E a gente vai ver na próxima aula que títulos públicos, eles são basicamente norteados por taxa Selic, por taxa básica de juros. A rentabilidade dos títulos públicos e da renda fixa está muito atrelada à taxa básica de juros. E quando você vê outros mercados, como Estados Unidos e Europa, mantendo sua taxa de juros alta, é necessário que, por competitividade, a gente também mantenha a nossa taxa de juros alta, porque senão a gente perde essa competitividade no cenário externo e a gente começa a ter um êxodo do dinheiro do investidor externo, que ele sai de Brasil para ir para outros mercados, como Estados Unidos e Europa, porque vão estar pagando mais e são mercados mais sólidos e com melhor histórico também, com moedas mais sólidas também. Então a importância de você entender aqui um pouco de economia é você ver que, por mais que a gente esteja vivendo um cenário agora que economicamente falando é bem turbulento, na verdade ele vai causar várias oportunidades de investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Porque em renda fixa, deixa eu passar aqui a página, a gente vai ver na próxima aula, a renda fixa ela tem normalmente 3 tipos de indexadores, ou a IPCA, ou é Selic, ou é CDI. IPCA a gente já entendeu que é inflação, Selic a gente já entendeu que é a taxa básica de juros,
E CDI nada mais é do que uma taxa que acompanha a Selic. Então, o CDI está sempre 0,1% abaixo da Selic. Então, para onde a Selic vai, o CDI está acompanhando a Selic a 0,1% abaixo dela. E esses são os 3 principais indexadores da renda fixa. Se a gente está vivendo um momento hoje de PCA mais alto e Selic alta, com expectativa até de talvez aumentar um pouco mais em 2023, a gente vê que a renda fixa vão estar trazendo para a gente ativos com muitas oportunidades de boa rentabilidade. Por quê? Porque a gente vai ter Selic pagando muito bem, CDI pagando muito bem e o IPCA pagando muito bem, por conta de que essas taxas estão em patamares mais elevados do que a média histórica que a gente tem acompanhado nos últimos 20 anos, por exemplo. Então, entender de investimento agora, no início de 2023, é muito importante porque vai ser o ano, talvez, de mais oportunidades que a gente tem para investir tanto em renda fixa quanto em renda variável dos últimos 10 anos, provavelmente. O cenário que a gente viu lá em 2014, lá em 2015, que é um cenário análogo que a gente está vivendo aqui agora, e Bárbara mostrou isso, é um cenário de Selic e inflação alta, ele está se repetindo agora. E quem conhece um pouco de economia e de investimento sabe que 2013, 2014 e 2015 foi um momento que muita gente ganhou dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, por conta das oportunidades. A renda fixa, porque por ela ser muito segura e por ela trazer previsibilidade, ela estava pagando muito bem. E a renda variável, onde que ela entra aqui? Ela entra porque empresas... A gente vai falar um pouco mais disso na terceira aula, mas vou só dar uma pincelada para vocês aqui. É onde que a renda variável entra aqui. A gente já viu que a renda fixa ela vai pagar muito bem, ela vai gerar muitas oportunidades para a gente em 2023 e igualmente a renda variável. E fica até um pouco ambíguo isso. A renda fixa está com juros, a gente está com taxa de juros alta, então a renda fixa vai estar muito boa e por conta disso a renda variável também fica atrativa? Sim, por quê? Porque se você analisa bem as empresas e você entende o que são empresas, como que as empresas funcionam, você vê a seguinte situação acontecendo. Você vê que taxa de juros está alta, né? Selic está alta. Selic alta, como a gente já falou aí atrás, é menos estímulo para a economia, é menos dinheiro sendo injetado na economia, e é um desestímulo ao crédito de maneira geral, e não só o crédito das famílias, é o crédito também das empresas. Porque as empresas elas precisam tomar crédito de alguma forma para poder ela investir em próprio crescimento, para poder elas se expandirem, para poder elas continuarem produzindo aquilo que elas produzem. Então, quando o custo do crédito está alto por conta da taxa Selic, as empresas acabam precisando botar o pé no freio um pouco. E as pessoas que consomem daquela empresa, principalmente se não é uma empresa de consumo não cíclico, acaba que as pessoas acabam consumindo menos daquele produto. Por que a gente tem visto varejistas como Magazine Luiza, como Lojas Renner, como Americanas, caindo nos últimos 2, 3 anos? Justamente porque taxa Selic muito alta, inflação muito alta, a primeira coisa que as famílias vão fazer é cortar supérfluo. Então as famílias deixam de comprar coisas de itens para dentro de casa, de decoração, ou coisas de cama, mesa e banho que não são completamente necessárias para o dia a dia, ou trocar um eletrodoméstico, justamente por quê? Porque isso não é a prioridade agora. A prioridade agora é justamente as famílias conseguirem pagar as contas, pagar a sua conta de luz, as contas do dia a dia de usabilidade da família e ter um alimento dentro de casa. Então, conforme as famílias gastam menos com essas empresas que produzem esse tipo de serviço, são cíclicos, que dependem de uma economia aquecida para que elas consigam vender mais, essas empresas acabam perdendo valor. Elas já estão limitadas a uma taxa de juros alta. Então elas não conseguem consumir crédito, pegar dinheiro para poder se alavancar e poder gerar crescimento dentro da própria empresa. E ao mesmo tempo as famílias estão cada vez consumindo menos daqueles produtos. E elas estão lucrando menos, elas estão vendendo menos. Então, o que acontece com essas empresas? Essas empresas começam a cair de cotação. Aquela ação que um dia custou R$30 da Magazine Luiza, hoje ela custa R$2. Claro que aqui a gente não viu apenas esse fator aqui atrapalhando a Magazine Luiza dessa forma. A gente tem também aqui questões de gestão da empresa e etc. que colaboraram para que essa queda acontecesse. Mas eu estou trazendo só um exemplo para vocês verem que taxa Selic alta, juros altos no país, vai gerar também uma certa desaceleração de algumas empresas e isso vai trazer oportunidade na renda variável. Porque empresas que são boas, foram boas ontem, continua sendo boa hoje e vai continuar sendo boa ainda também amanhã, ela vai acabar perdendo valor
justamente porque o cenário econômico faz com que ela perca valor. Não é porque a empresa piorou, não é porque a empresa vai quebrar, não é nada disso. É porque o cenário econômico faz com que a empresa perca valor, porque ela consegue cada vez menos alavancar, ela consegue cada vez menos crescer, cada vez menos produzir e cada vez menos pessoas que estão comprando nela por conta de juros altos, por conta de Selic alta, por conta de inflação alta. Mas a gente viu, né, e Bárbara falou isso, é que a economia ela é cíclica. Então, em um momento, ela pode estar fazendo o arco para baixo, mas chega um momento também que o arco se inverte. Então, quem entende de investimento e quem entende de economia, e não precisa ser um expert para isso, tudo isso que a gente está trazendo aqui são coisas que você pode aprender com a gente de forma bem simples e prática. Quem entende esse ciclo e como ele acontece, ganha dinheiro em todos os cenários. A taxa de juros está alta, eu sei que eu tenho oportunidade na renda fixa porque ela está pagando muito bem, e eu sei que eu tenho oportunidade na renda variável porque boas empresas vão perder valor. Não porque elas deixaram de ser boas empresas, justamente porque o cenário econômico faz com que elas percam valor por conta de tudo que está acontecendo. E quando o juros está baixando, no caso, a economia está aquecendo, a gente também vê oportunidades na renda fixa, com títulos pré-fixados, por exemplo. E na renda variável, a gente vê que aquelas empresas que antes a gente estava achando que elas iam quebrar porque o juros está muito alto, aquela empresa está perdendo valor, agora ela começa a se recuperar e aquele dinheiro que você investiu nela, ela começa a retornar para você porque a empresa ganha valor novamente e a sua cotação aumenta. Então, quem entende de economia, e aqui, mais uma vez, você não precisa ser economista para isso, até porque eu não sou economista, mas se você entende um pouco como funciona a economia e como funciona o ciclo de mercado, você consegue aproveitar todas as oportunidades e ganhar dinheiro com isso, através dos investimentos, e de forma prática. A gente vai mostrar isso, a gente mostra isso lá no nosso curso, no PPI, a gente vai mostrar isso também ainda na Semana do Investidor, e de forma muito prática pelo seu próprio celular. Você não precisa abrir um computador com vários gráficos, ficar analisando aquele monte de gráfico, como a gente já viu em alguns filmes de Hollywood aí que mostram a bolsa de valores, aquela loucura, um monte de gente no telefone, uma gritaria imensa. Na verdade, hoje em dia é tudo muito fácil. Tanto em renda variável quanto em renda fixa, você investe pelo seu próprio celular. Você vai abrir o aplicativo do seu banco ou da sua corretora, vai fazer 2, 3 cliques no máximo e você já vai conseguir investir no ativo que você achar que é o melhor ali para o seu objetivo da sua carteira também. E para encerrar minha participação, eu quero trazer uma última informação aqui de conscientização que eu acho interessante, que podem estar pensando assim, mas Matheus, esse negócio de investimento é coisa para rico. Não é coisa para mim, eu não tenho dinheiro para isso, eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo. Então eu quero dizer que justamente você, que ganha menos, era quem mais deveria se preocupar com isso. E infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê que no Brasil, principalmente, as pessoas que mais se preocupam em cuidar do dinheiro são justamente as pessoas que mais têm dinheiro. E é por isso que as pessoas que mais têm dinheiro, a cada dia que passa, têm mais dinheiro. E as pessoas que acabam ganhando menos, que têm um salário um pouco mais controlado, passam sempre uma vida quase que inteira tendo que lutar para poder conquistar suas coisas e chegam no final da vida naquele desespero da aposentadoria, como é que eu vou fazer para complementar minha renda, porque ela deixa para pensar na hora que ela já não tem muito tempo para isso. Então vamos fazer uma matemática bem simples aqui. Vamos pegar os 2 exemplos que Bárbara trouxe de João e Maria, acho que foi isso que ela falou, né? A gente tem aqui o João. E a Maria. O João, ele ganha um salário mínimo. Vou botar R$ 1.200 só para ficar mais fácil a conta. A Maria, ela já ganha bem mais. Vamos colocar aqui 10 mil, só para também não ficar uma conta muito exagerada. Vou botar 20 mil, vai ficar completamente fora do... Vai ficar uma conta muito exagerada. Vou botar 10 mil. A Maria ganha 10 mil e o João ganha 1.200. E eles... se tem uma coisa que tanto o João quanto a Maria precisam fazer, é compras de supermercado. As compras de supermercado do João, levando em consideração que ele é uma pessoa que ganha 1.200 e ele ainda tem um aluguel para pagar, ou por mais que ele more de casa própria, ele tem água, tem luz, ele tem outros afazeres, ele tem internet, ele tem também a sua conta de telefone, etc. Então ele tem os gastos normais de uma pessoa, mas normalmente o que mais ocupa a vida do João é a alimentação, se ele não tiver que pagar um aluguel também. Mas vamos colocar uma compra de mês aqui, talvez o básico dos itens ali da cesta básica para poder conseguir suprir as demandas do João em um mês, por volta de 650, equipe.
650 é um bom valor de compra básica no mês? Mais ou menos o valor de uma cesta básica. A Maria, ela já tem mais condição, ela já ganha 10 mil, ela acaba comprando até um pouco mais do que isso, porque além dos itens básicos de alimentação, ela se dá a liberdade de comprar um supérfluo a mais, de comprar uma coisa a mais para o filho, etc., porque ela tem mais condição de fazer isso. E ela, ao invés de gastar 650, ela acaba gastando um pouco mais. Ela chega a gastar aqui R$ 1.200 por mês. Certo? Só que se a gente for olhar aqui nesse site que eu trago para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui na oscilação dos valores dos itens da cesta básica de 2021 para 2022. Eu estou aqui no site do DIEESE, que data de 6 de julho de 2022, foi a nota mais recente que eu encontrei, mas já serve como um parâmetro para a gente. Tá? Se a gente for descendo aqui, a gente vê aqui ó, a comparação do valor da cesta, no caso cesta básica, entre junho de 22 e junho de 21, mostrou que todas as capitais tiveram alta no preço, com variação que oscila entre 13% e 26%. Então você vê que a cesta básica oscilou nas capitais brasileiras entre 13% e 26%. Vamos pegar 20% como uma média, para a gente poder fazer um cálculo rápido aqui. A gente vai inserir aqui 20% nos gastos de alimentação de supermercado, tanto de João quanto de Maria. Se a gente acrescer 20% aqui, ó, mais 20% e aqui mais 20%, que foi a média da oscilação da cesta básica, a gente vê que o João ele saiu de 650 para 780 reais. Então ele teve um acréscimo aqui de 130 reais no seu custo de alimentação. Enquanto Maria, os 20% em cima dos custos de Maria, que eram 1.200, fizeram com que Maria hoje gastasse R$ 1.440. Então aqui aumentou para Maria, vou botar na mesma cor. O 4 ficou meio feio, mas dá para vocês verem, né? R$ 240. Isso aqui é um aumento de 20% nos custos de alimentação em supermercado, tanto para João quanto para Maria. A diferença aqui, né? Maria, apesar de ter maior valor unitário de aumento real, se você for olhar percentualmente, para João, R$ 130 equivale a mais de 10% do salário dele. Para João, um aumento de R$ 130 equivale a mais de 10%, algo em torno aqui de 12% do salário de João. Enquanto para Maria, 240 é algo em torno de 6%. Então, se ao mesmo tempo os dois tiveram um aumento de 20% nos custos de supermercado, como o João gasta muito mais em percentual do seu salário com alimentação do que Maria, um aumento de 20% para João é muito pior. É muito mais maléfico do que para Maria, que tem muito mais lastro. Porque Maria ganha 10 mil, aumentou 240 nos custos dela de supermercado, é um custo que ainda está dentro de uma certa margem de segurança, 6% dentro de um salário que ela ganha. Para João, não. Para João é muito mais nocivo esse aumento em supermercado, porque é onde ele mais gasta o dinheiro dele. É onde a maior parte do salário dele vai estar exposto, que é com a alimentação dele e da família dele. Ele perdeu aqui já 12% do que ele poderia estar alocando do dinheiro dele em outras situações para continuar consumindo os mesmos itens de alimentação que ele precisava. Então você vê aqui a importância que João tem, na verdade, de conhecer mais sobre economia, inflação e investimentos. Porque João, muito mais do que Maria, ele precisa ter alguma outra forma de fazer com que, por mais que tenha um aumento no supermercado, ele tenha alguns investimentos ou alguma forma de investir o dinheiro dele para suprir essas necessidades inflacionárias que um aumento em supermercado, por exemplo, causaram no impacto financeiro e orçamentário da família dele. Então, a gente vê que quanto menos a pessoa ganha, mais importante é para ela conhecer sobre economia, porque ela é quem mais perde, ela é quem mais passa sufoco conforme a economia vai acontecendo, conforme a inflação vai acontecendo, tá? E a inflação é uma coisa que a gente não tem como fugir dela, ela já existe aí há milhares de anos. O primeiro cenário inflacionário que se tem conhecimento na história aconteceu lá em 284 no governo de Diocleciano, na Roma Antiga. Foi o primeiro momento inflacionário que a gente tem datado. Então isso vai acontecer porque é algo que acontece normalmente com o nosso dinheiro, principalmente depois que ele perdeu o lastro
em alguns metais preciosos que a gente tinha aí até a década de 70, por exemplo, no dólar. Então, para João, que é uma pessoa que ganha menos, é muito mais importante que ele conheça sobre investimentos, conheça sobre inflação e saiba fazer investimentos para que ele consiga repor essa defasagem inflacionária no salário dele, para que ele consiga pelo menos se manter consumindo os R$650, né, de poder de compra que ele tem para comprar aqueles itens. Porque agora ele não pode mais ter 650, ele precisa ter 780 para continuar consumindo 650, vocês entenderam? Então o João precisa de alguma forma fazer com que o dinheiro que ele tem, ele consiga manipular de alguma forma, investir de certa forma, para que ele possa suprir essa defasagem, essa demanda de 130 que ele tem agora, e ele não teve um reajuste de salarial para isso. Ele continua ganhando os 1.200 e agora ele tem um custo maior. Como que ele vai conseguir tirar esses R$130 de um orçamento que já é muito enxuto? Então a importância de você que ganha menos, você que ganha um salário, ganha 2, ganha 3, ganha 5, ou você que ganha muito também, porque se você ganha muito, no caso da Maria, por mais que você tenha um aumento aqui de 20% e seja menor percentualmente a quanto você ganha, são 6% a menos que você pode alocar em investimentos em que em 10, 15, 20, 30 anos faz uma diferença gigantesca. Eu tenho um post no meu Instagram, por exemplo, que se você investe R$150 de forma constante por 30 anos, isso te gera lá na frente mais de 380 mil reais. Desses 380 mil reais, você aportou, na verdade, um pouco mais de 60 mil. O restante veio tudo de juro composto. Então, a cada R$1 que você tira de aporte que você faz no longo prazo, faz com que você tenha menos dinheiro no longo prazo e é menos patrimônio que você acumula. Então, tanto quanto para o João, tanto quanto para a Maria, a importância de você saber saber sobre investimento, né? Nem que seja para que você consiga se defender da inflação. Porque a primeira coisa que, na minha opinião, a gente deve pensar sobre investimento é a gente se defender da inflação, que é um cenário que a gente está exposto, não tem para onde fugir, não importa onde você more, não importa o que você consome. Você está sujeito a sofrer com a inflação dos produtos que você consome, de alimentação e de todos os outros da sua vida. E se você não se protege disso, a cada dia que passa, você está mais pobre, porque você continua ganhando a mesma coisa ou aquele aumento que você ganhou não conseguiu repor a defasagem inflacionária que os itens estão tendo naquele período, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, esse cenário um pouco mais aí didático a respeito de inflação e Selic, cenário macro e micro, e também a importância de você que ganha pouco e que ganha muito também pensar em investimento, porque normalmente as pessoas que ganham muito são as pessoas que pensam nisso e acabam ganhando cada vez mais ao longo do tempo. E você que às vezes ganha pouco, pensa que não é para você, isso não é para mim, eu tenho muito pouco para investir, mas na verdade você está perdendo a cada dia que passa para a vilã chamada inflação, enquanto você poderia estar ganhando muito com ela se você estivesse investindo, por exemplo, em ativos atrelados a ela lá na renda fixa, como eu disse no flip chart anterior. Então agora eu vou chamar a Bárbara de volta, que ela vai fazer o encerramento com a gente aqui comigo dessa segunda aula. Bem, meu amor. Oi, gente. E aí, muito conteúdo, né? A aula ficou um pouquinho maior que a nossa primeira aula, mas o intuito dessa Semana do Investidor é justamente fazer você aprender a investir o seu dinheiro e também a mostrar 1% do que é, um pouquinho mais de 1%, né? 1,5%. Do que é o PPI, que é o nosso curso completo que vai do zero até investimentos mais complexos. Inclusive, para finalizar essa aula, eu quero que você acesse o link que está aqui embaixo desse vídeo e entre lá no site, porque lá você já vai conferir todos os bônus que te esperam na segunda-feira, quando vamos abrir as vagas para a nossa 9ª turma do PPI. Na segunda a gente vai abrir as vagas e na próxima aula a gente vai falar bem mais dos bônus que vocês vão ganhar. Por quê? Calma, tem alguns bônus muito exclusivos, que vão ser para os primeiros que comprarem, que vão ser nas primeiras horas, também nos primeiros dias. Então eu quero que você saiba todos eles, mas você já pode conferir tudo que vai acontecer, tudo que você vai ganhar se tornando nosso aluno na segunda-feira logo cedo. O que vocês vão encontrar nesse site, tá? As inscrições ainda estão encerradas, tudo bem? Porque as vagas só vão abrir na segunda-feira mesmo. Mas, rolando para baixo, vocês vão ver que, ao concluir o PPI, você vai ser capaz de todas essas habilidades aqui. Aqui tem os bônus também, os módulos que vocês vão encontrar, tudo bem? Os bônus, já falei, tudo que vocês vão ter acesso, tá?
o preço, depoimentos dos nossos alunos, vários depoimentos, um pouco da minha história de forma bem resumida, tá bom? Então, qualquer dúvida, acesse o site aí, mas na próxima aula a gente vai falar bem mais dos bônus que vocês vão ganhar ao se tornarem nossos alunos. Te esperamos na nossa última aula, não falte, porque naquela aula, na nossa próxima aula, nós vamos mostrar na prática como que vocês fazem investimento. Tchauzinho! Tchau, gente. Até a próxima.